Em abril de 1940, a Segunda Guerra Mundial, até então marcada por uma guerra de mentira no Ocidente, explodiu em uma nova e inesperada frente: os fiordes gelados e as paisagens dramáticas da Noruega. Longe dos campos de batalha da Europa Central, uma corrida estratégica pelo controle de recursos vitais e rotas marítimas estava prestes a desencadear uma das campanhas mais audaciosas e complexas do conflito. A Operação Weserübung, o codinome alemão para a invasão da Dinamarca e da Noruega, não foi apenas uma manobra militar, foi um cheque-mate geopolítico, uma aposta de alto risco que visava garantir o suprimento de minério de ferro sueco, essencial para a máquina de guerra nazista, e estabelecer bases navais e aéreas cruciais no Atlântico Norte. A Noruega, uma nação orgulhosamente neutra, viu-se subitamente no centro de uma disputa de poder que transcendia suas fronteiras. Sua longa e recortada costa, repleta de fiordes profundos e portos livres de gelo durante todo o ano, era uma joia estratégica. Em particular, o porto de Narvik, no extremo norte, era a porta de entrada para o minério de ferro de Kiruna, na Suécia. Durante os rigorosos invernos bálticos, quando o porto sueco de Luleå congelava, Narvik tornava-se a única rota viável para o transporte desse recurso vital para a Alemanha. Sem o minério de ferro sueco, a produção de aço e, consequentemente, de tanques, aviões e navios de guerra alemães seria severamente comprometida. Os aliados, cientes dessa dependência alemã, também tinham seus próprios planos para a Noruega. A Grã-Bretanha, em particular, estava determinada a interromper o fluxo de minério de ferro. A Operação Wilfred previa o minamento das águas territoriais norueguesas, forçando os navios alemães a navegar em águas internacionais, onde poderiam ser interceptados pela Royal Navy. Essa tensão crescente transformou a neutralidade norueguesa em uma ilusão frágil, um castelo de cartas prestes a desmoronar sob o peso das ambições das grandes potências. Este documentário irá desvendar os eventos que levaram à invasão, a execução audaciosa da Operação Weserübung, as batalhas navais e terrestres que se seguiram e as profundas consequências que moldaram o curso da Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para uma jornada pelos fiordes e montanhas da Noruega, onde a coragem e a tragédia se entrelaçaram em um dos capítulos mais esquecidos, mas cruciais do conflito. A Noruega, assim como sua vizinha Dinamarca, havia mantido uma política de neutralidade estrita desde o final do século XIX, um princípio que esperava que a protegesse dos horrores de uma nova guerra europeia. No entanto, a geografia e os recursos naturais do país o tornaram um peão inevitável no grande jogo de xadrez da Segunda Guerra Mundial. A sua localização estratégica, controlando as rotas marítimas do Atlântico Norte e oferecendo acesso direto ao Oceano Ártico, era de interesse vital tanto para o eixo quanto para os aliados. Para a Alemanha, o acesso aos portos noruegueses significava uma base avançada para sua Kriegsmarine, marinha de guerra, e Luftwaffe, força aérea. Submarinos, U-boats e navios de superfície poderiam operar com maior eficácia contra os comboios aliados que cruzavam o Atlântico, e a Luftwaffe poderia estender seu alcance sobre a Grã-Bretanha e as rotas de navegação. Mais crucialmente, a Noruega era a rota de trânsito para o minério de ferro sueco, um recurso sem o qual a indústria bélica alemã não poderia funcionar. A Suécia, embora neutra, era o maior fornecedor de minério de ferro para a Alemanha, e a interrupção desse fluxo seria um golpe devastador para o esforço de guerra nazista. Os aliados, por sua vez, viam a Noruega como uma oportunidade para estrangular a economia de guerra alemã. Winston Churchill, então primeiro-lorde do Almirantado, era um ardente defensor da intervenção na Noruega. Ele argumentava que o minério de ferro sueco era o calcanhar de Aquiles da Alemanha e que cortá-lo seria mais eficaz do que qualquer ofensiva terrestre. A ideia de minar as águas norueguesas ou até mesmo ocupar Narvik e as minas suecas era constantemente debatida nos círculos militares e políticos britânicos e franceses. Essa disputa velada pela Noruega intensificou-se no início de 1940.
Incidentes como o do navio-tanque alemão Altmark, que transportava prisioneiros de guerra britânicos e foi interceptado em águas norueguesas pela Royal Navy em fevereiro de 1940, demonstraram a fragilidade da neutralidade norueguesa e a disposição de ambos os lados em violá-la quando seus interesses estratégicos estavam em jogo. Hitler, convencido de que os aliados estavam prestes a agir, decidiu que a Alemanha deveria atacar primeiro. A decisão de invadir a Noruega e a Dinamarca foi tomada por Hitler em março de 1940, após meses de deliberação e pressão de figuras como o grande almirante Erich Raeder, que via a Noruega como uma base naval indispensável para a Kriegsmarine. O plano, batizado de Operação Weserumbum, Exercício no Weser, era de uma audácia sem precedentes. Ele previa um ataque simultâneo e coordenado por terra, mar e ar, visando capturar os principais portos e cidades da Noruega e da Dinamarca em um único golpe surpresa. A execução da Weserumbum foi um feito logístico e tático notável. A Alemanha mobilizou elementos do Heer, Exército, Kriegsmarine, Marinha, e Luftwaffe, Força Aérea, em uma operação conjunta complexa. A Dinamarca, com sua geografia plana e pequena força militar, foi rapidamente subjugada em poucas horas, servindo como uma base de trânsito para as forças alemãs que se dirigiam à Noruega. Para a Noruega, o plano era mais ambicioso. 6 grupos navais foram formados, cada um com a tarefa de transportar tropas e equipamentos para um porto específico ao longo da costa norueguesa: Oslo, Kristiansand, Egersund, Bergen, Trondheim e Narvik. A Kriegsmarine, embora numericamente inferior à Royal Navy, contava com a surpresa e a coordenação para superar a vantagem aliada. Um dos aspectos mais inovadores da Operação Weserumbum foi o uso extensivo de tropas aerotransportadas, Fallschirmjäger. Pela primeira vez na história, paraquedistas seriam usados em larga escala para capturar aeroportos e pontos estratégicos, como o aeroporto de Fornebu, perto de Oslo, e Sola, perto de Stavanger. Essa tática, que se tornaria uma marca registrada da Blitzkrieg, visava desorganizar a defesa inimiga e garantir cabeças de ponte para o avanço das forças terrestres. O sigilo era fundamental. As tropas foram embarcadas em navios de guerra e transportes disfarçados, com ordens seladas que só seriam abertas no mar. A inteligência aliada, apesar de alguns avisos, foi pega de surpresa pela escala e velocidade do ataque. A Noruega, confiante em sua neutralidade e na proteção de sua geografia acidentada, estava despreparada para a invasão que se aproximava. Na madrugada de 9 de abril de 1940, a Operação Weserumbung foi lançada. Enquanto as forças alemãs avançavam rapidamente pela Dinamarca, na Noruega, a invasão encontrou sua primeira e mais inesperada resistência no fiorde de Oslo. O Grupo Naval 5, liderado pelo novo cruzador pesado Blücher, um navio de última geração e orgulho da Kriegsmarine, tinha a missão crucial de capturar a capital norueguesa, Oslo, e prender o rei Håkon VII e o governo. No entanto, o que os alemães não sabiam era que o fiorde de Oslo era defendido por uma série de fortificações costeiras antigas, mas ainda potentes. A mais importante delas era a fortaleza de Oscarsborg, um complexo de baterias de artilharia e torpedos, comandado pelo coronel Birger Eriksen. Eriksen, um oficial de 64 anos, havia recebido ordens estritas para disparar apenas após um aviso, mas, diante da iminência da invasão, tomou uma decisão que mudaria o curso da campanha norueguesa. Às 4h21 da manhã, quando o Blücher navegava pelo Estreito de Drøbak, os canhões de 28 centímetros da fortaleza, apelidados de Moses e Aaron, abriram fogo. Os projéteis atingiram o Blücher em cheio, causando incêndios e danos severos. Em seguida, a bateria de torpedos da fortaleza, equipada com torpedos de 40 anos de idade, lançou seus projéteis. 2 torpedos atingiram o Blücher abaixo da linha d'água, selando seu destino.
O navio, com centenas de tripulantes a bordo, afundou rapidamente nas águas geladas do fiorde. O afundamento do Blücher foi um golpe devastador para a Kriegsmarine e, mais importante, atrasou significativamente a captura de Oslo. Esse atraso, de apenas algumas horas, foi crucial. Ele permitiu que o rei Håkon VII, o príncipe herdeiro Olav e o governo norueguês fugissem da capital, levando consigo as reservas de ouro do país. A fuga do governo legítimo impediu que a Alemanha estabelecesse um governo fantoche imediatamente e deu à Noruega a legitimidade para continuar a luta a partir do exílio. Enquanto isso, em Fornebu, os paraquedistas alemães capturaram o aeroporto, mas a resistência norueguesa, embora desorganizada, conseguiu atrasar o avanço alemão. A coragem de Eriksen em Oscarsborg e a fuga do rei tornaram a invasão da Noruega muito mais difícil e custosa para a Alemanha do que o planejado, transformando o que deveria ser um passeio militar em uma campanha prolongada e sangrenta. Enquanto Oslo resistia, no extremo norte da Noruega, a cidade portuária de Narvik tornou-se o palco de algumas das batalhas mais ferozes e complexas da campanha. A importância de Narvik, como já mencionado, era estratégica devido ao minério de ferro sueco. O Grupo Naval 1 alemão, composto por 10 contratorpedeiros sob o comando do comodoro Friedrich Bonte, conseguiu desembarcar suas tropas e capturar a cidade em 9 de abril. No entanto, a vitória alemã em Narvik foi de curta duração. A Royal Navy, sob a liderança do almirante Sir Charles Forbes, reagiu com força. Em 10 de abril, a primeira batalha naval de Narvik viu 5 contratorpedeiros britânicos, liderados pelo capitão Bernard Warburton Lee, atacar de surpresa a frota alemã no porto. 3 contratorpedeiros alemães foram afundados e outros danificados, enquanto 2 navios britânicos também foram perdidos. Warburton Lee foi morto em combate, mas sua audácia demonstrou que a Kriegsmarine não teria vida fácil. 3 dias depois, em 13 de abril, a segunda batalha naval de Narvik selou o destino da frota alemã. Uma força naval britânica esmagadora, incluindo o encouraçado HMS Warspite e 9 contratorpedeiros, entrou no fiorde. Os 7 contratorpedeiros alemães restantes, sem combustível e com pouca munição, foram sistematicamente caçados e destruídos. A Kriegsmarine sofreu uma perda catastrófica, perdendo 10 contratorpedeiros em uma única campanha, um golpe do qual nunca se recuperaria totalmente durante a guerra. Com a supremacia naval restabelecida, os aliados lançaram uma contraofensiva terrestre para recapturar Narvik. Forças expedicionárias britânicas, francesas, polonesas e norueguesas, sob o comando do general francês Antoine Betoir, desembarcaram na região. A batalha terrestre por Narvik foi brutal, travada em terreno montanhoso e coberto de neve, com combates corpo a corpo e táticas de guerrilha. As tropas alemãs, isoladas e em menor número, sob o comando do general Eduard Dietl, resistiram ferozmente. Em 28 de maio de 1940, após semanas de combates intensos, as forças aliadas conseguiram recapturar Narvik. Foi a primeira vitória aliada terrestre significativa da guerra, um raio de esperança em meio à escuridão da queda da França. No entanto, essa vitória foi efêmera. Com a rápida e inesperada derrota da França e a iminência da invasão alemã da Grã-Bretanha, os aliados foram forçados a tomar a dolorosa decisão de evacuar suas tropas de Narvik em junho de 1940, deixando a Noruega para trás. Um dos aspectos mais sombrios da invasão da Noruega foi o papel de Vidkun Quisling, ex-ministro da Defesa norueguês e líder do partido fascista National Samling, União Nacional. Quisling havia se encontrado com Hitler em dezembro de 1939, oferecendo-se para colaborar com a Alemanha em uma invasão. Ele prometeu que seu partido seria capaz de derrubar o governo norueguês e facilitar a ocupação alemã.
Na noite da invasão, 9 de abril de 1940, Quisling fez um discurso de rádio anunciando que havia assumido o poder e ordenando que as forças norueguesas cessassem a resistência. Este ato de traição sem precedentes na história norueguesa chocou a nação e o mundo. O governo legítimo, que havia fugido de Oslo, recusou-se a reconhecer Quisling e continuou a lutar. Embora o golpe de Quisling tenha falhado em seu objetivo imediato de desorganizar completamente a resistência norueguesa, ele teve um impacto duradouro. O nome Quisling tornou-se sinônimo de traidor em muitas línguas, um legado sombrio para um homem que buscou o poder através da colaboração com o inimigo. A Alemanha, inicialmente relutante em apoiar Quisling, acabou por instalá-lo como chefe de um governo fantoche durante a ocupação. A ocupação alemã da Noruega durou 5 longos anos, de 1940 a 1945. Durante esse período, a Noruega tornou-se uma fortaleza alemã, com milhares de tropas estacionadas, fortificações costeiras construídas e bases navais e aéreas expandidas. A Kriegsmarine utilizou os fiordes noruegueses como refúgio para seus U-boats e navios de superfície que atacavam os comboios aliados que transportavam suprimentos vitais para a Grã-Bretanha e posteriormente para a União Soviética, através da Rota do Ártico. O povo norueguês sofreu sob a ocupação, mas também desenvolveu um forte movimento de resistência. Sabotagens, operações de inteligência e a fuga de milhares de noruegueses para se juntarem às forças aliadas no exílio foram constantes. A Noruega, que começou a guerra como uma nação neutra, emergiu dela com uma identidade nacional fortalecida e um profundo compromisso com a democracia e a liberdade. A Operação Weserübung, a invasão da Noruega, foi uma vitória tática e estratégica para a Alemanha, mas a um custo considerável. A Kriegsmarine, em particular, sofreu perdas pesadas, perdendo um cruzador pesado e 10 contra-torpedeiros, além de outros navios danificados. Essas perdas limitaram severamente a capacidade da Marinha Alemã de desafiar a Royal Navy no Atlântico nos anos seguintes. No entanto, a Alemanha alcançou seus objetivos principais, garantiu o suprimento de minério de ferro sueco e estabeleceu bases cruciais na Noruega. Essas bases seriam vitais para a guerra no Atlântico e para a futura campanha contra a União Soviética. A Noruega tornou-se a fortaleza do norte de Hitler, um baluarte contra qualquer invasão aliada e uma plataforma para atacar as rotas de comboio. Para os aliados, a campanha da Noruega foi uma série de oportunidades perdidas e uma demonstração da necessidade de uma melhor coordenação e planejamento. Apesar da bravura das forças aliadas em Narvik, a queda da França forçou uma retirada que entregou a Noruega de volta às mãos alemãs. No entanto, a resistência norueguesa, embora superada, demonstrou que a Blitzkrieg não era invencível e que a coragem individual poderia atrasar e frustrar os planos do inimigo. A invasão da Noruega é um lembrete vívido de como a geografia, os recursos e a audácia militar podem moldar o curso da história. É também uma história de heroísmo e traição, de nações lutando para preservar sua soberania e de indivíduos fazendo escolhas impossíveis sob a pressão da guerra. A Noruega, um pequeno país que desejava apenas a paz, foi arrastada para o centro do maior conflito da história, deixando um legado de resistência e resiliência que perdura até hoje.